Dando sequência, então, a esse capítulo que a gente trata erro e estabilidade, né? A gente começa primeiro com estabilidade, tá? Por que estabilidade é tão importante, né? Primeiro, né, que o teu sistema não vai ficar subindo ou variando a saída sem controle, né? A gente costuma brincar que é o sistema estável, é aquele que não explode, né? Não necessariamente não explode, mas é aquele cujo a saída cresce sem controle, né? Então, tem alguns casos aí, por exemplo, pêndulo invertido, né? Se você não aplicar nenhuma entrada nele, ele vai, né, descer. Um levitador magnético, que é algum sistema que você tem um ímã, uma bola, né, de metal, e você precisa controlar a altura dessa bola com um campo magnético. Se você desligar o campo, a bola vai cair, né? Então a distância da, da bola em relação ao teu ponto de referência vai sempre aumentando sem controle, né? Claro, ela tem um limite, né? O limite é o chão, né? Do chão não passa. Então, se você está com ele a 20 metros de altura, ele vai cair, cair, cair até os 20 metros. Então você tem que estar sempre ali aplicando alguma ação de controle para trazer o teu sistema para estabilidade, né? Então, um sistema que é naturalmente instável, você pode trazer ele para estabilidade com o teu controlador, com o teu ganho, né? Que foi o que a gente fez ali antes no exercício do vídeo anterior, tá? E da mesma forma, um sistema que é estável, né, a malha aberta, a planta ali é estável, quando você fechar a malha, dependendo ali das condições, do ganho que você colocar, por exemplo, você pode levar o sistema para instabilidade, tá? Então tem essas situações. Sistemas que é instável, ele pode ser estável com o controlador adequado. E o contrário também. Se você projetar um controlador de maneira equivocada, o sistema que é estável vai para instabilidade, né? E por que que a estabilidade, então, a gente precisa, antes de tudo, né, antes de você começar a calcular, antes de você determinar índice de desempenho, lembra dos índices de desempenho que a gente viu no capítulo anterior, né? Antes de você começar a fazer qualquer coisa, você tem que saber se o sistema é estável ou não. Porque se o sistema for instável, não faz sentido você calcular erro de regime permanente, não faz sentido você calcular para o sistema de segunda ordem, ultrapassagem percentual, tempo de assentamento, porque o sistema não vai ter tempo de assentamento, né? Você pode até matematicamente achar alguns valores, mas esses valores são errados, tá? Então eu tenho aqui alguns exemplos para sistemas de controle que são naturalmente instáveis, plantas que são instáveis, né? Então você tem aqui o pêndulo invertido. Pêndulo invertido, né? Você tem aqui você tem uma, como que eu posso colocar, uma parte móvel, né? Que vai ficar fazendo esse movimento, né? Então, se você soltar ele, claro que aqui eu estou segurando com a minha mão, né? Mas imagine que não tem o atrito da mão, ele vai, né, cair. E aí você fica movendo ele da esquerda para a direita, de tal forma a sempre estar equilibrando esse pêndulo, né? Então você aplica uma força aqui nessa parte móvel para equilibrar esse teu pêndulo. Se você não ficar aplicando força, trazendo ele para frente e para trás, colocar um controlador para ajustar isso, ele vai cair, ele vai para instabilidade. Sistemas de controle de míssil, né? Que, claro, pensando em outra questão mais geral, né? Ou qualquer objeto que voa, se você não tiver um controle para girar o centro de gravidade, algumas pás para deixar ele equilibrado, ele vai cair, né? Então tem que ter uma propulsão caso você queira controlar a altura dele, ou você pode ter tipo, como se fosse asas, né, de avião para controlar a angulação que ele está se deslocando. Então, se você quer que ele se desloque nessa direção, né, você precisa de alguma forma fazer com que ele gire o seu centro de gravidade, ou caso contrário, ele vai cair, né? Então é um sistema que pensar simplesmente na relação entrada, planta, que é a descrição matemática desses sistemas, e saída, ele é um sistema instável, certo? Se você realimentar e projetar o ganho e o controlador correto, você traz ele para a estabilidade, tá? Por isso que os mísseis são controlados, né? Beleza? Primeiro vamos definir o que é estabilidade, né? Algumas questões de estabilidade vocês já trabalharam ali em sistemas lineares, né? Estabilidade seria aquele sistema cujo a saída não cresce sem controle, né? Ou que de alguma forma que a resposta natural dele tende a zero conforme o tempo tende a infinito. Então são conceitos de estabilidade que você já tinha, né? Então separando a resposta do sistema em resposta forçada e em resposta natural, a
A resposta forçada é aquela que só depende da entrada. A gente também já discutiu isso, né? Então a gente sabe que depende da entrada, vai ter a cara da entrada. Resposta natural depende do teu sistema, né? Conforme o tempo passa, essa resposta natural, quando o t tender a infinito, né, a tua resposta natural, também de infinito, ela tem que ser zero, né? Caso contrário, o teu sistema é instável, né? Porque a parte natural vai crescendo independente da parte forçada, né? Então esse conceito é aquele que vocês tinham lá de sistemas lineares, né? O sistema teria que ser plenamente integrável, né? Você fazer uma integral da energia, da resposta ao impulso, que nada mais é do que a resposta natural, e ele tem que tender a zero, né? Era alguma coisa nesse sentido. Então, se a resposta natural tender a zero, ok, o sistema é estável. Se por acaso a resposta natural começar a subir, ou aumentar, né? Subir ou diminuir, né? Você não tem controle, né? Ela aumenta ou diminui, em módulo ela sempre aumenta, então o sistema é instável. Tá? Pode ocorrer também da resposta natural nem cair a zero, nem aumentar, ou tanto positivo quanto negativamente, sem limites, né? Então ela fica num certo valor estável, ou fica oscilando em torno de um ponto de referência. Nessa situação, o sistema é marginalmente estável. Marginalmente estável é parecido com aquela ideia do amortecimento crítico, né? Um pouquinho mais ele vai para instabilidade, um pouquinho menos ele vai para estabilidade, né? Então ele está no meio termo ali, né? Mas matematicamente a gente classifica ele como marginalmente estável, né? A resposta ela nem aumenta e nem diminui. Ela fica ou no valor constante ou fica, no caso de uma resposta senoidal, né? Que é o sistema de segunda ordem sem amortecimento, fica sempre oscilando, tá? Mas você não consegue saber se ela dizer que ela foi para zero ou não. Correto? Então essa é uma definição. Em termos de posição de polos do sistema, que são os polos que dão a dinâmica, né? Você também já deve ter percebido, né, que quando você tem um polo no semiplano da esquerda, né, você tem como resposta, né, ou seja, parte real negativa, você tem como característica, a hora que você faz a transformada inversa, uma exponencial negativa, né, uma exponencial decrescente. Então, um polo em -3 vai gerar na resposta natural do sistema uma exponencial decrescente. Né? Já o outro lado, né, que é um polo no semiplano da direita, gera uma exponencial positiva. Então, se você tem um polo em 2 positivo, o resultado disso é uma exponencial e na 2t, e e na 2t vai sempre subindo, certo? Então a gente já consegue fazer essa relação, né? Que se o sistema tiver os polos no semiplano da esquerda, é um sistema estável porque a parte natural vai cair a zero. Se o teu sistema tiver polos na direita, é um sistema instável, tá? Porque a parte exponencial vai sempre tender a infinito, vai sempre aumentar. Tá? Vamos colocar aqui em questão de gráfico 3 sistemas, né? Um H1, um H2 e um H3, tá? O H1 ele tem esse polo em S mais A, o denominador dele é S mais A e o polo estaria aqui em menos A. Tá? Então ele está no semiplano da esquerda. O H3 é 1 dividido por S quadrado mais C ao quadrado. Ou ele começou pelo H2, eu que me confundi. Né? O H2, 1 dividido por S menos B, então ele tem um polo em B positivo no semiplano da direita. Então espera-se que a resposta natural desse sistema, a resposta do impulso dele, sempre suba, né, sem controle. Já o S quadrado mais C quadrado, que é o denominador do H3, ele tem um par de polos complexos, né? Então isso vai gerar, lembrar lá do capítulo anterior, um sistema com resposta natural senoidal ou cossenoidal. Então é característica de um sistema. Então a saída não está nem aumentando nem diminuindo. A parte natural está sempre oscilando. Então se a gente fosse classificar esse primeiro sistema H1, ele é estável, porque a resposta natural dele gera uma exponencial e na menos AT, que vai ter uma amplitude, né? A gente não está interessado na amplitude, só na cara da resposta. O H2 é um sistema instável porque ele vai gerar uma exponencial positivo B vezes T, que vai sempre aumentando. Já o H3 é o que a gente chama de criticamente
estável, estabilidade marginal, estabilidade crítica, tem vários nomes, né? Porque a resposta natural dele vai gerar um cosseno de C vezes T, né? Então, tá sempre oscilando, ele não cai a zero nem sobe sem controle, tá oscilando, não aumenta nem diminui. Então, pela posição dos polos, a gente sabe se o sistema é estável ou não, né? Então, aqui são as exponenciais que ele tá gerando e aqui as características da resposta, né? O H1 decaindo, o H2 subindo sem controle e o H3, né, oscilando em torno do ponto de equilíbrio, tá? Então a gente define, na verdade, a estabilidade aqui em sistemas de controle 1, pela posição dos polos do sistema e não mais por aquela integral que tem que convergir por um valor, que é aquilo que vocês viam lá em sistemas lineares, tá? Então a gente classifica isso em função da posição dos polos do teu sistema de controle, tá? Então o sistema estável é aquele que tem todos os polos no semiplano da esquerda. Tem que ser todos, tá? Porque se ele tiver 38 polos, 37 na esquerda e 1 no semiplano da direita, esse 1 no semiplano da direita é o suficiente para ele crescer sem controle, né? Então são todos os polos, tá? Sem exceção. O sistema instável é aquele que pelo menos um de seus polos está localizado no semiplano da direita. Então, de novo, sistema com 40 polos, 39 no semiplano da esquerda, mas que pelo menos um esteja no semiplano da direita, né, já é suficiente para que ele vá para a instabilidade, que é a saída dele cresça sem controle algum. Beleza? E já o sistema criticamente instável, ou criticamente estável, ou estabilidade marginal, é aquele que tem polos no eixo J-ômega, como a gente viu aquele sistema, aquele nosso sistema H3 do slide anterior. Né? Então essa classificação pelos polos é importantíssimo, né? Porque a gente não tem, assim, olhando para o... Se a gente for separar a resposta natural, a resposta forçada, a gente não sabe o que está aumentando, né? Se é a entrada que tá aumentando, se ele está instável pelos polos, então não tem como a gente saber, né? Porque eu quero dizer o seguinte, se você coloca uma rampa como entrada do sistema, obviamente que você vai estar observando ele sempre subindo, né? Se você aplica um degrau, aí você pode ver ou ele está estável no valor, ou ele está subindo ou está descendo. Então você não vai saber, por exemplo, se aquela saída crescendo sem limites é devido à estabilidade do sistema ou é devido à entrada da rampa. Então, se olhando só para a resposta natural e forçada, você não teria como saber isso, né? No caso do degrau unitário fica mais simples. Por quê? Porque o degrau unitário ele não está sempre aumentando, ele tem um valor constante. Então, se ele em regime permanente não seguir aquele valor constante, né, se ele ficar subindo, né, positivo ou negativamente, então logo de cara você já sabe que ele é instável. Então, olhar a posição dos polos é o mais ideal, é o ideal, né, na verdade, para a gente saber se o sistema é estável ou não. Beleza? Então, resuma isso. Polos na direita, sistema instável, um polo pelo menos, né? Todos os polos no semiplano da esquerda, né? Parte real negativa. Estável, polos no eixo J-ômega, estabilidade marginal. Então, esses são os conceitos, aí, os critérios de estabilidade que a gente trabalha aqui em sistemas de controle 1, pela posição dos polos do sistema. Matematicamente, hoje, tá simples a gente saber se o sistema é estável ou não, né? Você pega ali o teu G de S ou o teu sistema malha fechada, que é composto de numerador e denominador. Você pega o teu denominador, iguala a zero e calcula os valores de S. Tem positivo? Então é instável. Todos são negativos? Estável. Fazendo a mão até a segunda ordem, beleza. Agora, se é um sistema de ordem 8, 9, né, fica mais complicado. Ou ainda, se você não tem uma ferramenta computacional, também fica mais difícil você fazer isso, né? Embora, né, tenha o auxílio do computador para a gente saber de cara se o sistema é estável ou não, o critério de estabilidade de root, que é uma maneira que permite para a gente saber, sem resolver o polinômio, se o sistema é estável ou não, ele ainda é usual para a questão de conceitos, né? Por exemplo, eu dei aquele exemplo
que você tinha um ganho K em cascata com o teu G de S, né, que foi o exemplo ali do vídeo anterior. Você fecha a malha. Esse K, esse valor de K, eu posso variar ele indiscriminadamente? Posso colocar qualquer valor? Vocês viram que o K mexe na dinâmica. Se ele mexe na dinâmica, ele mexe na posição dos polos. Então, pode ser que você tenha uma faixa de ganho limitada que tu pode aplicar no teu sistema. Se você colocar um ganho muito pequeno, o sistema é estável. Se você botar um ganho muito grande, pode ser que ele vá para instabilidade. E como que a gente determina, então, essa faixa de valores? Aí sim, né, o critério de estabilidade de Root passa a ser útil, porque é uma ferramenta para a gente encontrar essa resposta. Usar o critério de estabilidade hoje, com tanta ferramenta computacional que a gente tem, simplesmente para saber se o sistema é estável ou não, de fato não faz muito sentido, né? Mas para essa resposta, né, faixa de ganho para estabilidade, o critério de Root ainda é útil hoje em dia, né? E é uma ferramenta a mais que a gente tem. Tá? Então, no primeiro momento, a gente vai montar uma tabela de Root, interpretar a tabela de Root e depois fazer alguns exercícios, tá? Um exemplo, então, desse sistema, né, mais ou menos aquilo que eu tinha comentado já na introdução do vídeo, né? Quando você tem um sistema de segunda ordem, ok, é fácil saber se ele é estável ou não, né? Faz Bhaskara, beleza. Agora, a ordem 3, 4, 5, é complicado saber, né? A gente não tem na mão, é difícil. Então, o critério de Root, o Hurwitz, permite para a gente determinar o seguinte: sem resolver o polinômio, quantos polos estão no semiplano da direita, quantos polos estão no eixo J ômega e quantos polos estão no semiplano da esquerda. Você sabe se eles estão na direita ou se eles estão na esquerda, mas você não vai saber o valor exato deles, né? É só para critério para determinar a estabilidade. Obviamente que para ser estável, todos têm que estar no semiplano da esquerda. O primeiro passo para a gente usar o critério é montar a tabela de Root. Montar a tabela de Root é algo... não é difícil, é um pouco trabalhoso, porque envolve ficar mexendo com valores numa tabela, né? E é fácil se perder na hora da conta, né? Nesse sentido que eu quis dizer que é trabalhoso, porque você pode se perder na mão, mas é um algoritmo que a gente roda, né? E sempre segue isso. Tá? Qual que é esse algoritmo? Né? O primeiro passo é você olhar para o teu denominador, tá? E ver o seguinte: eu tenho um S na quarta, então você vai ter as linhas S4, S3, S2, S1 até o S0. Então você tem 5 linhas para preencher nessa tua tabela. Os dois primeiros elementos, que são o S3 e o S4, eles saem dos coeficientes do teu denominador, tá? Então, se é um polinômio de quarta ordem, a gente começa na linha S4. E quem são os coeficientes da linha S4? O 4, no caso, é um número par, né? Então você vai pegar todos os coeficientes pares do teu denominador. Então você vai pegar o coeficiente do S na 4, vai pegar o coeficiente que multiplica o S na 2 e vai pegar o coeficiente que multiplica S na 0. Ou você pega o primeiro, a primeira linha pega o primeiro, pula um, pega o próximo, pula um, pega o próximo. Tá? Então são sempre esses, né? Se fosse um S na 7, você pegaria o S7, que é um ímpar, né? Começou com S na 7. Então, o termo que multiplica S na 7, o termo que multiplica S na quinta, o termo que multiplica S na 3, o termo que multiplica S na 1. Tá? Pega um e pula o próximo, ou pega todos os pares. A linha S3, você pega o que está multiplicando os ímpares, né? Já que o 3 é ímpar, ou você pega também os que sobrou, né? Sobrou quem? Sobrou esse S3, sobrou o S1. Tá? Agora a gente precisa preencher a tabela de Root até o S0, até a linha S0. E como que eu faço isso? Eu vou chamar esse primeiro elemento aqui de B1. Eu vou chamar esse segundo elemento aqui de B2. Tá? Então, quando você está preenchendo a linha S2, você vai manter fixo sempre os dois primeiros elementos da linha imediatamente acima. Então, esses elementos é fixo. Tá? Então, vou colocar aqui que B1 menos o determinante. Tá? Então, esse aqui vem da montagem da tabela. E quem que é o determinante que a gente calcula? Então, como eu comentei,
A4 e A3 a gente mantém sempre fixo. A4 e A3 é sempre fixo. Os outros elementos da tua tabela, você vai pegar a linha B1 e vai olhar a coluna imediatamente à direita. Quem é que está imediatamente à direita do B1? Vou circular aqui de vermelho. É o A2 e é o A1. Então a gente coloca aqui na nossa tabela A2 e A1. Outro elemento que também é fixo, né, é o elemento que a gente faz a divisão. Eu vou circular aqui em azul, porque a gente divide todos os elementos da linha abaixo pelo primeiro termo da linha superior. Então todos serão divididos pelo A3. Então está um pouco confuso, mas a gente já vai simplificar isso. Então é assim que a gente calcula esse nosso B1. Tá? Monta o determinante com a linha com a coluna 4 e A3 e pega o que está imediatamente à direita, que é o A2 e o A1, e divide sempre pelo A3. Quando você for montar o B2, devo colocar o B2 aqui do lado, você vai fazer o mesmo processo, tá? Então, igual, menos, determinante. Quem é que está... A linha, né, a primeira coluna, ela sempre continua, que é o A4, é o A3, tudo sendo dividido pelo A3. E essa segunda coluna, quem que eu coloco na segunda coluna? Você vai pegar, então, agora, a coluna que está imediatamente à direita do B2. Sempre você pega o elemento que está imediatamente à direita do que você está querendo calcular. Quem é que está à direita? É o A0, né? E aqui não tem nada, ou seja, aqui é 0. Então é o A0 e aqui é 0. Montamos, então, aqui você teria o B3, né? Só que se você olhar à direita do B3 não tem nada, porque é 0, 0, né? E aí você vai ter uma coluna de 0 e o determinante dá nulo. Então o nosso B3 a gente já sabe que é 0 aqui no B3. Mas vamos fazer o B3 só para fixar, né? Quem que é o B3? Então, menos determinante do A4 e do A3, que permanece fixo. O que está à direita dele? À direita dele não tem nada, né? 0, 0. Tudo dividido pelo A3. Igual a 0, porque zerou o determinante. Tá? Então a gente segue fazendo esse algoritmo até terminar o preenchimento da tabela. Eu só vou tirar essa parte aqui, porque agora vai mudar um pouco. Tá? Então aqui é 0. Então a gente calculou a linha S1. A gente precisa calcular agora a linha... Desculpa, a gente calculou a linha S2 e o que a gente precisa calcular agora é a linha S1. Quem que é o S1 agora? Você vai repetir tudo que você fez, entretanto, em vez de você pegar a S4 e a S3, você desloca um para baixo. Você vai usar a linha S3 e a linha S2. E aí você monta o teu C1 e o C2. Então, quem é o C1? Primeiro vamos separar quem é fixo, tá? O pivô que fica fixo aqui nessa nossa planilha. Então são os dois da nossa tabela. Os dois elementos da linha imediatamente acima. Então é o A3 e o A1. Você faz exatamente igual, só que desloca uma linha para baixo. Tá? E o B1 é o termo que vai dividindo tudo, né? Que ele vai ficar fixo. Então, vamos lá, montar a tabela. A3 e B1 é sempre constante. Quem é que está à direita do C1? À direita do C1 você tem A1 e B2, né? O que está à direita do C1. Então é esse elemento que a gente vai... Esses elementos que a gente vai pegar. A1 e B2. Tudo dividido pelo B1. Para o C2, vamos colocar o C2 aqui do lado. Menos A3, B1, que é fixo, né? O que está à direita dele? Então 0, aqui também não tinha nada, então também é 0, né? 0, 0. Dividido por B1, né? O termo C2 ele vai zerar. E aqui vai dar um valor que depois a gente, quando substitui o número, calcula, né? Zerou a tabela, né? Então a gente já pula para a linha de baixo. Esse aqui apareceu 0, 0, claro que não tem mais porque você ficar preenchendo que vai zerar tudo. Agora para a linha S0, que é a nossa última linha, você repete a mesma coisa, só que agora você desloca uma linha para baixo, né? Então a gente estava usando o A3 e o B1, agora você vai usar quem? Você vai usar B2 e C1. Isso aqui seria o teu termo D1, né? Então quem que é o D1?
D1. Deixa eu apagar isso aqui também. D1, então menos B1 e C1, que é o que fica fixo, né? O primeiro elemento aqui é o C1, dividido por que está imediatamente à direita. Aqui no caso, o que está à direita é o B2 e o 0. No caso aqui vai ficar, né, fazendo esse determinante, você vai ficar com o B2 aqui como resultado. Né? Então, repete ali o B2. Então que eu comentei, é fácil, mas é montar, porque é só determinante 2 por 2, mas o problema é você se perder na hora da montagem, né? Eu desloco um, desloco outro, troquei o sinal, porque aqui o determinante ele é negativo, né? Às vezes a gente esquece de fazer o negativo aqui desse nosso determinante, né? Errou um sinal. Mas é um algoritmo, né? Pega os dois elementos da linha acima, já fica como a primeira coluna fixa da tua matriz para todo o restante da linha. Aí você sempre desloca um para a direita. Foi para a linha de baixo, faz o mesmo processo, só que desloca uma linha, né? Então foi o que a gente ia fazer. Dá para fazer um script para isso, né? Dá para fazer um algoritmo, né? Que você está sempre rodando, repete sempre o processo, sempre deslocando uma linha para baixo, tá? Aqui tem um texto que colocar esse algoritmo em texto é um pouco estranho, fica mais fácil fazer do que ler esse parágrafo inteiro, mas é basicamente o que eu estou colocando, né? O restante da tabela é obtido pelo negativo de um determinante de uma matriz cujos valores da matriz são compostos por elementos das duas linhas superiores, dividido pelo elemento na primeira coluna imediatamente acima. A matriz é composta da seguinte maneira: a coluna da esquerda do determinante é sempre a primeira coluna das duas linhas anteriores. A coluna da direita é constituída dos elementos da coluna acima e à direita, né? Então, acima e à direita, porque você desloca um para a direita para pegar esses dois no caso do B1. Mas o texto está colocando mais ou menos aquilo que eu fiz no restante da tabela. Tá? Fazer a tabela, explicar o algoritmo passo a passo é mais fácil do que escrever como que ele funciona, né? Aqui está mostrando passo a passo os elementos, né? Então, para o termo B1, você vai pegar ali, ó, B1, A4, A3, A2, A1, tudo dividido pelo A3. Né? Então, esse elemento foi para cá, esse elemento foi para lá, o A3 está sempre dividindo. No caso do B2, né, você repete o processo, só que desloca um para a direita. Né? Então, para o termo B2, tem aqui o B2, né, você desloca uma para a direita, montou a 0, 0. Veja que o A4 e o A3 ficam fixos. Na hora de montar a linha C1, no caso ali só tem o C1 para ser calculado, né, porque o C2 a gente viu que era 0, você faz o mesmo processo e desloca uma linha para baixo. Tá? Deixa eu só colocar, eu não coloquei setinhas nesse, eu coloquei no primeiro. Então aqui, deslocou uma linha para baixo, veio para cá, esse elemento vem para cá, e o B1 é o que vai dividindo tudo, né? No caso aqui a gente não colocou o C2, porque o que está à direita do C2? 0, 0. Aí não precisa estar calculando, né? No caso do D1, né, que é esse elemento, você vai pega essa primeira coluna, coloca para cá, o que está imediatamente à direita, você coloca para cá, e o C1 é o pivô que está sempre dividindo, né? Então perceba, é o mesmo que eu fiz ali, né, só que mais de outra maneira, colocado no slide. É claro que quando você vê o slide você não está vendo o vídeo, mas é basicamente a mesma ideia. Tem que dar uma treinada, porque é fácil se perder, né? Se for um S na 7, um S na 8, você vai fazer várias vezes isso, tá? Então é fácil estar se perdendo. Então peguem ali o livro do Nise, façam os exemplos resolvidos, façam os exercícios, porque é fácil se perder na montagem da tabela, porém não é difícil. Fica como desafio fazer um script em MATLAB para fazer o preenchimento da tabela de maneira automática. Tá? É um algoritmo, pode ser feito um script, né? Então, nesse exemplo agora, o 6.1, ele está pedindo para a gente construir a tabela de root para esse sistema. Tá? Veja que é um sistema de controle com realimentação unitária. Né? O HDS vale 1. Aqui a gente teria um HDS, né? Que no caso vale 1, porque a linha está passando reto. Como é que a gente vai fazer então essa montagem? A estabilidade do sistema ela não é dada por esse GDS, né? Ou pelo HDS. Para você saber a estabilidade, você tem que analisar
o sistema completo, todo esse equivalente malha fechada, né? Por quê? Porque a realimentação, ela muda a dinâmica do sistema. Não adianta você analisar simplesmente o GDS e determinar a estabilidade do sistema só do GDS. Porque o que importa para a gente é uma malha fechada. Então você tem que encontrar, né, esse sistema equivalente TDS, tá? Que vai ser equivalente daquilo ali tudo. Então você tem que colocar aqui o teu TDS, o GDS, 1 mais GDS, né? O HDS vale 1 e eu nem coloco ele. Então você tem que achar esse equivalente, malha fechada, e depois avaliar apenas o denominador do TDS, né? Como a gente discutiu, são os polos que dão a dinâmica, são os polos que dão a estabilidade, e não é os zeros, né? São os polos, tá ok? Então a primeira coisa a se fazer é construir esse equivalente malha fechada, tá? Então esse é o cubo, 10s quadrado, 31s mais 1030. Esse é o nosso equivalente malha fechada já expandido, tá? No denominador. E aí a gente começa a tabela de root, né? O denominador então fica s ao cubo, 10s quadrado, 31s mais 1030. A gente pega aqui no s ao cubo os coeficientes ímpares, né? Então aqui você tem o número 1 multiplicando e aqui você tem o 31. Então 1 e 31. Os pares, né, que vem para a linha S2, no caso aqui é o 10 e o 1030 que multiplica o S na zero. E aí continua, né, a montagem da tabela. Então você tem a linha S1 ali com menos 72 e a outro termo com 0. E na linha S0, finalmente, o 103. Então essa é a nossa tabela completa de root, tá? Uma vez que a gente sabe montar a tabela, ou a gente apresentou como que monta a tabela, agora vem a parte da interpretação dessa tabela, que é o critério da estabilidade de root propriamente dito, tá? O que diz o critério de estabilidade de root para a gente? O número de raízes do polinômio que estão no semiplano da direita é igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna. Então, de novo, o número de raízes do polinômio que estão no semiplano da direita é igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna. Então você monta a tabela de root, que é o primeiro passo, e o que importa para a gente, né, é avaliar a mudança de sinal na primeira coluna. Beleza? Então, quais são os sinais da primeira coluna? Positivo, positivo, né? Tá aqui do lado da tabela. Negativo, positivo. Quantas mudanças de sinal eu tenho? Ó, da linha S2 para a linha S1, você teve a primeira mudança de sinal. Da S1 para S0, que era negativo, virou positivo. A segunda mudança de sinal. Então, esse sistema, tá, esse TDS, ele tem dois polos no semiplano da direita. Tá? Então, ele é um sistema instável, não é um sistema estável. Tá? Mesmo que, deixa eu só voltar para o polinômio anterior, mesmo que o g de S tem os polos em menos 3, menos 2 e menos 5, todos na esquerda, então o g de S é estável, a hora que você fechou a malha, você vai ter dois polos no semiplano da direita. Então, você fechando a malha, você tornou o seu sistema instável. Tá? Bom, eu sei que ele tem dois polos no semiplano da direita. Eu consigo saber quantos polos estão na esquerda? Consegue pela diferença de polos e zeros, né? Desculpe, de polos e o grau do denominador. Se você tem um denominador de terceira ordem, você espera ter 3 raízes. 2 delas estão na direita. Aonde que está essa uma, né? Obviamente que ela vai estar na esquerda. Porque o critério de root diz para a gente quantos estão na direita. Se não tá na direita, ele obrigatoriamente tem que estar no semiplano esquerdo. Ah, mas não podia estar no eixo J-ômega? Nesse caso não, porque é um sistema de terceira ordem, né? Ele não está em cima do eixo J-ômega porque polos complexos sempre aparecem aos pares e conjugados. Se você só tem um polo, ele não está no J-ômega, porque ele obrigatoriamente precisa do conjugado dele, né? Então ele está no semiplano da esquerda, né, e no eixo real. Então a gente não sabe o valor dos polos, mas a gente sabe que tem dois na direita e um na esquerda, né? Então o sistema aí instável. Ok? Aqui tem uma falhada na resolução, vamos voltar. O slide está meio falhado, mas
aquilo que eu tinha comentado, né? Dois polos no seu plano da direita, então o sistema é instável. E obviamente que você vai ter um na esquerda. Aqui uma tabela um pouco maior, tá? Um pouco maior ainda. Só que essa tabela ela tem um detalhe. Tá? O detalhe dessa tabela é que em algum momento vai aparecer um zero na primeira coluna. Isso é um problema. Porque um zero na primeira coluna, né? Lembra ali quando você vai calcular, sei lá, um B1, você coloca aqui alguns elementos, tá? E você divide pelo primeiro elemento da primeira linha, né? Da primeira coluna. Se ele for zero, aqui vai dar infinito. E aí você tem um problema, né? Como que a gente pode solucionar esse problema? Você vai trocar o zero por uma variável epsilon, tá? E esse epsilon é uma variável que tende a zero. Ela não é necessariamente zero. Ela é muito pequena, mas ela não é zero. É só uma maneira de a gente continuar o preenchimento da tabela. Então você preenche essa tabela em função desse epsilon e depois avalia as mudanças de sinal. Aqui a gente já está entrando nos casos especiais da tabela de Root. E esses casos especiais eu vou deixar ali para o próximo vídeo, né, até para não me alongar muito nesse. Então, para esse vídeo fica mais a montagem da tabela e o critério, tá? Quantos polos estão no semiplano da direita? Vai depender do número de sinais, de mudanças de sinal da primeira coluna. Como que você faz essa coluna, né? É só seguir ali e montar a tabela de Root, combinado? Então no próximo vídeo a gente vê aí os casos especiais da tabela de Root.